Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos tomar para nossa oração o terceiro capítulo do livro do Eclesiastes, versículos 1 a 11. É uma das páginas que nós mais conhecemos do livro do Eclesiastes e que, contrário àquele evangelho que dizia que tudo era vaidade, que todas as coisas passam, esse capítulo terceiro ele traz uma mensagem muito poética. É uma página poética e fala sobre o sentido do tempo. Como nós falávamos outro dia, este livro é um livro que fala da sabedoria da vida e o autor ele está falando exatamente de situações onde nós queremos sempre ter o domínio. Nós queremos sempre saber tudo, o porquê de tudo, o entender tudo. E o que acontece com pessoas que vivem assim se dão muito mal, porque grande parte das coisas que acontecem escapam do nosso controle. Não sabemos o porquê, nem quanto tempo vai durar. Basta olhar para essa situação que já se estende há tantos meses da pandemia. Como nós gostaríamos que isso acabasse, um passe de mágica, mas nós sabemos que não vai ser assim. E precisamos saber como viver esse tempo e como alimentar a nossa fé, alimentar a esperança das pessoas num tempo como esse. E, portanto, essa leitura que nos é proposta, ela nos ajuda na sua simplicidade e na sua clareza, porque diz o autor sagrado, tudo tem o seu tempo. Há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar e tempo de separar. Hoje, rezando sobre isso, eu pensava nessa questão: qual foi a última vez que eu recebi um abraço, ou que eu dei um abraço? Já se foram meses, né? Meses e meses. Tempo de abraçar, mas agora o tempo é de nos separarmos, de nos isolarmos. Então essa leitura ela se aplica bastante nesse tempo que nós estamos vivendo. Há um tempo de buscar e há um tempo de perder, um tempo de guardar e um tempo de esbanjar. Há um tempo de calar e um tempo de falar. Diante de tantas situações que estamos vivendo, como não dizer que essa palavra é verdadeira? Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Depois volta a um refrão que aparece em vários capítulos. Que proveito tira o trabalhador do seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra um pouco dura, mas que tem a sua sabedoria. Porque nós sempre queremos descobrir o sentido de tudo e queremos obrigar a Deus a que nos revele aquilo que não somos capazes de compreender. Mas, como Jesus falou uma vez no Evangelho, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E o Senhor é que tem o controle da situação.
Então, quando nós rezamos que há um tempo para tudo, há um tempo para chorar, há um tempo para rir, há um tempo para viver, um tempo para morrer, nós queremos dizer que é o Senhor que define o que vai acontecer, como vai acontecer, quanto tempo vai durar. Não adianta a gente querer tomar o lugar dele, porque a gente não vai conseguir. Então é o momento da gente ter fé, é o momento da gente acreditar nesse amor, nessa aliança que Deus tem para conosco, que Ele toma conta de nós e das pessoas que amamos. E que tudo o que está acontecendo está nos planos de Deus, no sentido de que Deus pode e vai fazer com que nós saiamos melhores dessa situação. Nós precisamos aprender muito como lidar com os acontecimentos, como ter fé em meio a uma pandemia que vai levando embora pessoas que amamos e que isso nos dói tanto no nosso coração que não podemos nem nos despedir delas. Mas o Senhor, que olha no fundo de nossos corações, Ele sabe o que nós pensamos e como nós nos sentimos. Então, que o tempo seja o tempo de esperar, o tempo de confiar e o tempo de oferecer a Deus tudo aquilo que está para além da nossa capacidade. Vamos então pedir que o Senhor nos abençoe, que Ele derrame sobre nós a sua força, o seu poder, que Ele nos ajude a vivermos na sua presença, confiando na sua ação compassiva e misericordiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.